Bom dia! Hoje é sexta-feira, é um dia feliz para muitas pessoas, então nada melhor do que trazer o assunto felicidade, clareza e impacto na liderança. Então, por que será que é tão importante o líder ser feliz? Na verdade, gente, é importante todos nós sermos felizes, não é mesmo? Mas a liderança principalmente. Então, hoje eu quero trazer esse tema bombástico aqui para já agitar o seu final de semana, já que começa na sexta de preferência, né? A felicidade não é apenas sentir-se bem, mas desenvolver forças e virtudes que tornam a nossa vida plena. Essa é uma frase de Marty Seligman, considerado o pai da felicidade. A felicidade, ela não é uma leveza superficial, aquela coisa de Instagram, de vida perfeita, não é nada disso. É uma clareza profunda. É a clareza sobre o que nos move, quais são os nossos valores, o que nos fortalece, o que nos conecta verdadeiramente com as pessoas ao nosso redor. E quando um líder tem toda essa clareza interior, ele se torna uma pessoa mais natural e até uma fonte de inspiração para os seus liderados. Por isso que a gente começou aqui o nosso podcast, essa jornada de 21 dias, falando sobre autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele traz exatamente isso, clareza. Lá no início, quando a gente falou de valores, os valores eles mexem diretamente com a nossa felicidade. Quanto mais a gente tem uma agenda no nosso dia a dia, que tem espaço para aquilo que é valor para a gente, mais o nosso cérebro recebe ali aquela dopaminazinha e mais a gente vai ficando feliz. Ser feliz é entender que não precisa ser milionário, que não precisa ser ter metas mega grandiosas, como eu disse lá no episódio do propósito. Ser feliz é reconhecer a dádiva e a conquista de pequenos passos, de pequenas coisas, como, por exemplo, um dia de sol, brincar com seu cachorro, fazer um lanche gostoso com seus filhos, ou com a sua mãe, ou com seu irmão. Tudo isso deveria ser motivo de nos alegrar, mas muitas vezes a gente fica triste porque fica se comparando, porque fica olhando para aquilo que tem muito mais a ver com o material do que exatamente com a nossa essência. Vou trazer um exemplo. Quando eu estava lá no final do ano passado, eu estava muito feliz por estar conquistando aí algumas metas que eu tinha estabelecido para o meu ano, metas de projetos, tá? De entregas, de dinheiro, tudo isso aí relacionado à minha empresa, que são importantes, obviamente. E aí, como eu trabalhei muito num período do ano que normalmente a gente já tá muito cansado, eu terminei o ano no hospital. E quando eu estava lá sem poder entregar projeto nenhum, e inclusive perdendo dinheiro, eu só conseguia pensar como valor para mim naquele momento seria eu poder brincar no sol com os meus cachorrinhos. Então, é sobre isso. Às vezes a gente está tão focado numa coisa que na verdade não traz tanta felicidade, que a gente esquece do mais importante, que muitas vezes é a nossa saúde, a nossa família, são os nossos animais, os nossos filhos. Então, só para a gente já começar aqui na nossa reflexão profunda. O líder autêntico, ele normalmente tem essa clareza. O líder feliz não é aquele que nunca sofre. Porque, de novo, isso aí é Disney Grand, Lincolândia. O líder feliz é aquele que, dentre os seus momentos de tristeza, fracasso, tropeços, ele vai buscar os pequenos momentos que o tornam feliz. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, e toda vez que alguém me inspirar, eu vou procurar trazer esse exemplo aqui para vocês. Lá na Sul América, tinha uma diretora, espero que ela ouça depois esse podcast, a Gláucia Carvalho, muitos que vão ouvir aqui talvez a conheçam. A Gláucia, ela tem uma vida pessoal um pouco mais complexa, né? Ela não esconde isso, ela tem um filho que tem um grau de autismo, e isso demanda para ela quase que uma folha de pagamento extra na casa dela, né? Tem que pagar psicólogo, fonoaudiólogo, um monte de coisas. Fora energia, né? Enfim, tudo que uma criança com uma necessidade especial pode demandar. Ela ama os seus dois filhos, né? Inclusive o Arthur, é esse que tem essa necessidade especial. E embora ela tenha uma posição muito alta, com muitos desafios de diretoria, mas essa demanda, ela normalmente é uma pessoa extremamente feliz, grata e bem-humorada. Quem convive com ela sabe do que eu tô falando. Então, ser feliz não é não ter problemas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso.
Tem líder que tem muita clareza e propósito de seus valores. Normalmente são aquelas pessoas mega engajadas, apaixonadas e que fazem as coisas acontecerem, né? Eu atendi uma pessoa também, que é o André Lausana, que é um cara que não importa o projeto que ele tá fazendo, mas ele tá sempre muito engajado no projeto dele. E tem uma energia tão forte nisso que é impossível você não se contaminar ali positivamente e não querer se envolver. E em 2015, se eu não me engano, nós trabalhamos juntos num mega projeto da área financeira e fizemos uma reestruturação gigante, onde muitas pessoas foram promovidas, onde a gente promoveu também um monte de treinamento. Então a gente mexeu muito nessa parte de pessoas, né? E ele ficou muito feliz, a área ficou muito feliz. E foi muito gostoso fazer parte desse projeto, apesar de grande e trabalhoso, exatamente porque quando tem alguém apaixonado, parece que vai contaminando ali, você vai se apaixonando junto. Bom, o líder autêntico, ele também tem essa estabilidade que gera confiança. O que que é essa estabilidade? Estabilidade principalmente emocional. Então, por mais que ele fique triste, que ele fique com raiva, que ele se sinta deprimido, desmotivado, às vezes, porque somos todos seres humanos, de forma geral, ele vai te contar assim: então, isso aqui é um problema, a gente vai superar esse problema e a gente vai resolver. E isso passa para você também uma confiança de, não, então tá tudo bem, né? Lá na Sul América também. Eu passei por alguns movimentos de reestruturação e teve uma muito grande, eu não lembro o ano, mas foi no RH, onde 30% do quadro foi reduzido. E na época todos nós ficamos com muito medo ali de sermos demitidos também. E quando passou essa reestruturação, eu lembro da líder, né, falando pra gente. E essa líder é a Samara. E é uma pessoa que tem muita clareza, muita estabilidade, gera muita confiança, autoridade. E eu lembro dela movimentando o time e falando: olha, quem ficou é porque era para ficar, pode confiar, a gente vai reestruturar aqui, vai reorganizar. Isso trouxe realmente uma paz para o time naquele momento. Então, a primeira reflexão para você aqui é: a sua felicidade na sua vida pessoal está trazendo essa contaminação positiva, desculpa, pro profissional? Ou a sua falta de felicidade também está contaminando negativamente o seu time, os seus pares, enfim, quem convive ali com você. O Seligman, que é o pai da felicidade, ele diz o seguinte, aí para os financeiros de plantão que adoram uma fórmula. Se a felicidade tivesse uma fórmula, seria H é igual a S, que é mais C, mais V. Então, H é igual a S mais C mais V. O que que é isso, Raquel? H é igual a happiness, está em inglês, felicidade. O S, que também está em inglês, é set point. Isso tem a ver com a sua predisposição interna, com a sua genética, tá? O C de circumstance são fatores externos, como condições de vida, trabalho, ambiente, que influenciam apenas 10% ali da nossa felicidade. E o V são as ações voluntárias, são voluntary. São as nossas escolhas diárias e comportamentos intencionais. Basicamente aqui é o seguinte, sabe aquela frase? Você é 10% que acontece a você e 90% de como você reage a isso? Voluntary é isso. E ele explica o seguinte, que você pode até falar, sabe o que que é? Minha mãe era deprimida e eu sou também. Você também pode até falar, eu tô passando por um momento muito difícil, muita pressão no trabalho, tive um desligamento, tô com perda financeira, e tudo bem. Só que se você é uma pessoa que toma a rédea da situação e fala, não, peraí, fracassar faz parte, vamos em frente, provavelmente isso vai ser só um momentinho da sua vida. Em algum momento você vai se reorganizar. É como se a nossa vida tivesse sempre ali num velocímetro de um carro. Se tiver só parado o tempo todo, você vai ser infeliz, porque tá faltando aquela levantada de ponteiro de vez em quando, aquela dopaminazinha. Se tiver só no alto, tá errado. Você tá vivendo um comportamento muito hedonista, tá em alta velocidade, 200 por hora o tempo todo. Probabilidade muito grande de ter um acidente, se envolver com drogas, se envolver com álcool, né? Desfocar das suas metas porque vive em festa, vai gastar muito dinheiro. Se tiver aquele ponteirinho ali só para baixo, no slowdown ali, significa que também tá errado. Você tá vivendo sempre muito como vítima, né? Deixando que o mundo te engula ali com os problemas e só sofrendo, sofrendo e não fazendo nenhuma ação para resolver. Qual que é o ideal, então, Raquel? O ponteiro no meio, né? Ou seja, o equilíbrio ali de uma vida ok, e de vez em quando aquela subida,
né? Ou seja, momentos de felicidade, de vez em quando, é aquela descida. Porque ter problema também faz parte. Você vai ter um luto, um desligamento, uma perda financeira. De vez em quando isso vai acontecer na sua vida. É difícil? É. Eu, por exemplo, tô sempre buscando a dopamina. E aí eu fico, Raquel, para com esse comportamento hedonista. Segunda-feira você vai comer doce? Segunda-feira você já quer ir pro barzinho, pra festa? Não, olha só, espera sexta-feira. Então tem as minhas conversas internas. Tem gente que eu conheço que tá sempre no ó céus, ó vida. A pessoa tem tudo pra estar feliz, pra ser grata, sabe? Mora numa casa legal, tem um trabalho legal, tem uma família e tá sempre olhando pro que falta. Quando você olha pro que falta, adivinha? Você fica em falta. Então a gente tem que trabalhar o nosso cérebro para fazer o contrário. Tudo bem, eu tive um problema aqui, mas dentro desse problema, o que que houve de positivo? Vou dar um exemplo, tá? Eu gravei no domingo 2 podcasts seguidos, estava super feliz com o resultado. E quando eu fui escutar, eles estavam sem som. Eu sei que é um exemplo pequeno, mas eu fiquei um pouco irritada nesse momento. E aí, eu fui tentar identificar alguma ferramenta de IA que fizesse o som retornar, porque eu não queria gravar de novo, que não ia sair igualzinho. Eu descobri uma ferramenta muito legal chamada Audacity, que permite você colocar música no podcast, que permite você fazer uma vozinha assim, se você quiser, ou acelerada. Enfim, várias coisinhas que eu não sabia, que eu não conhecia. E já tive mais ideias aqui de aprofundar o podcast aqui com formatos diferentes daqui pra frente. Vou utilizar a ferramenta. Consegui resolver? Não, não consegui. Tive que gravar tudo de novo. Mas eu não fiquei chateada, porque toda vez que eu tô aprendendo alguma coisa, isso me deixa muito feliz. Eu sou muito curiosa, principalmente com IA. Então isso me deixa muito feliz. Então é sempre tirar proveito de alguma situação difícil, tá? Então, sempre que você tentar fazer isso, vai melhorar um pouquinho aí o teu grau de felicidade, a tua forma de enxergar o mundo. É igual uma demissão, sabe quando alguém fala assim, até um chute na bunda te leva pra frente? Desculpa aí a palavra. É isso, muitas vezes é isso mesmo. Às vezes você sai de um lugar muito ruim, muito tóxico, que não seria bom pra você, e isso te leva pra frente. Recentemente também tive o caso aqui de uma pessoa que eu conheço que foi demitida injustamente. Depois da demissão, foi perceber que, na verdade, tinha algo muito antiético acontecendo na empresa, e que bom, então, que ele saiu. E ele recebeu uma indenização muito boa. E isso fez com que ele pudesse comprar a casa própria dele. Isso não teria acontecido se ele não tivesse tido essa demissão. Hoje ele já está empregado, ele gosta do emprego dele e ainda conseguiu comprar a casa própria. Então, gente, às vezes o que é ruim pode ficar bom, tá? O Seligman, ele também tem um outro estudo sobre felicidade, que ele fala sobre o modelo PERMA, que são os 5 pilares da liderança feliz. O P é de emoções positivas, então positive emotions. Ele fala que quanto mais você cultiva essas emoções genuínas e positivas, mais você vai trabalhando o seu cérebro para perceber esses pequenos momentos que te fazem mais feliz. Então, o que é cultivar emoções positivas? Ter um diário da gratidão, celebrar uma conquista diária que você teve, agradecer um favor que alguém fez para você, elogiar um amigo, tudo isso tem sentimento positivo envolvido. O E é de engagement, que é de engajamento, que é você estar em algum estado de flow em algum momento do seu dia. Então, por exemplo, toda vez que paro para gravar um podcast que eu gosto muito, eu estou no meu momento de flow. Toda vez que eu subo num palco para dar uma palestra, um treinamento, eu estou no meu momento de flow. Então, se você já identificou lá no outro episódio quais são os seus propósitos, seus valores, e você conseguiu colocar alguma atividade na sua rotina, como a minha amiga psicóloga, né, a Carol, que trabalha depois do horário para ser psicóloga. Se você já conseguiu fazer isso, esse é o seu momento de engajamento. O R é de relationship. Já dizia a pirâmide Maslow, para quem estudou administração, todo ser humano precisa de relacionamentos. Então, toda vez que você consegue construir bons relacionamentos, seja amoroso, de amizade, com a sua família, isso tem uma tendência a te puxar para cima. Então, é por isso que muitas vezes alguém mora fora super bem e quer muito voltar para o Brasil e você fala assim: ai, mas a pessoa é mal agradecida, né? Tá tão bem lá, vai fazer o quê nesse lugar violento aqui, segundo mundo, né? Gente, é porque às vezes a pessoa tá lá tão isolada, tão num lugar tão frio, sem amigos, que é muito normal ela só perceber que falta gente, calor humano do lado dela. Então, tentem ser mais empáticos, porque todo mundo precisa de gente. O M, tá? É o meaning, que é significado. Toda vez que você entender o para quê você faz o que você faz, lembra do episódio do propósito que eu falei para você escrever o seu para quê?
Toda vez que você entender para que você faz o que você faz, você ganha propósito. E quem tem propósito muda o mundo tranquilamente. E o último A é de accomplishment, não sei se é assim que fala, tá? Que tem a ver com essa coisa de resultado, meta, celebrar as conquistas. Quanto mais você faz isso, mais o teu cérebro te dá motivação para o dia seguinte. Tem gente que espera acontecer algo muito grande para celebrar. Não espere. No final da semana, no final do seu dia, pensa o que que foi bom para você, o que que você entregou de legal, o que que você gerou de resultado para você mesmo, qual foi aquele momento de pausa que você conseguiu dar e que foi importante e celebre. Como? Não sei, aí o como é com você, vai ao cinema, janta com seu esposo, faz um brigadeiro com seus filhos, anda com seu cachorro, tira uma foto, enfim, arrume uma forma de celebrar. A criatividade eu deixo com vocês, tá? E aí, todo líder que tem essa consciência e que cultiva esses 5 pilares na vida dele tem uma tendência a ser mais feliz. E líderes felizes fazem as equipes mais felizes também. Quero trazer aqui alguns cases de sucesso. Zappos, Nubank e Marrul São Miguel, tá? Zappos fica nos Estados Unidos, tá? E foi pioneira em colocar essa cultura da felicidade no centro da estratégia, criando esse modelo que inspira globalmente. Nubank revolucionou o mercado financeiro brasileiro com um foco intenso na experiência do colaborador, pensando o quê? Na felicidade dali do colaborador, mas também do cliente dele. Marrú San Miguel, que é um exemplo da Espanha, criou uma diretoria específica para a felicidade. Aqui no Brasil, a gente já teve casos também, como a Heineken, que criou essa diretoria, a Estácio, a Ambev, que já tem diretorias e cargos de felicidade no RH, para promover esse bem-estar dos funcionários. Então, é um assunto tão importante que se tornou estratégia das empresas. Se tornou estratégia da empresa, por que não vai ser sua estratégia? Então, pensem sobre isso, tá? Eu quero deixar aqui já um primeiro exercício, um exercício individual, que é o seu diário da liderança feliz. Ao final do dia, anote o que me fez feliz hoje. Depois, como isso impactou o meu jeito de liderar? Será que a minha equipe percebeu? Será que eu consegui implementar uma coisa legal na minha equipe? E 3, o que eu posso fazer amanhã para espalhar essa felicidade no meu time? Esse parece um exercício muito simples, mas quando praticado ali diariamente, com você olhando para dentro, de forma gradual, o teu cérebro também vai acostumando a ser mais positivo, vai gerando essa consciência e a felicidade vai chegando. Tem um livro, e só para deixar aqui a dica para vocês, o Seligman ele escreveu o livro Florescer, que é muito legal. Esse livro tem um modelo diário para você preencher também, tá? Então também é muito legal. Entre outros, tá? Esses são 2 livros que eu gosto muito. Tem um outro livro, para quem é líder, que é muito legal, que se chama Liderando para a Felicidade. Ele é um livro cheio de cases práticos de empresas com exercícios para você fazer ali, dinâmicas com seu time. E uma delas se chama A Porta da Felicidade. Você desenha uma porta, você pode desenhar num flip chart, naquele quadro de canetinha, enfim, do jeito que você quiser. Dentro da porta, cada pessoa do seu time vai escrever o que genuinamente a faz feliz no trabalho, ali no dia a dia, no trabalho, na sua equipe, nas suas atividades. Fora da porta, vocês vão identificar juntos quais são os obstáculos que impedem essa felicidade coletiva de acontecer. E depois vão fazer uma reflexão coletiva do que vocês juntos, né, podem fazer para abrir a porta e remover esses obstáculos e deixar esse dia mais feliz. Aí você faz aqueles emojis, a carinha rindo, mais ou menos, a carinha para baixo, e dá para cada um do seu time. E todo final do dia eles têm que ir lá colocar a carinha feliz onde deu certo, colocar a carinha triste onde deu errado, a carinha mais ou menos onde foi mais ou menos. No final do mês, você vai ter bem visualmente ali um quadro cheio de carinhas para você olhar e ver se vocês foram felizes aí na equipe durante o mês. Essa atividade ela traz uma clareza também de como está o seu time, o ambiente, e aí poder trabalhar como um plano de engajamento para os próximos meses, dá até para pedir ajuda do RH também, tá? Eu quero deixar aqui uma frase do Barack Obama que diz o seguinte: a alegria vem da luta, do esforço, da esperança que nutrimos, mesmo quando as coisas parecem impossíveis.
Essa é uma frase de um livro do Obama, não vou lembrar o nome agora, depois eu deixo para vocês. É um livro grande, assim, eu nem li todo ainda, mas é muito legal. E eu escolhi essa frase do Obama porque ele é um líder de Estado, e sempre me pareceu uma pessoa feliz, centrada, né? Então, ele diz que a felicidade não é uma ausência de problema ou a eliminação de desafios. Imagina ele como presidente, quantos desafios ele tinha, né? É uma força interior que traz essa clareza mental, uma esperança de que no meio da luta as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar, mesmo que haja alguns momentos de escuridão. E que quando você cultiva essa felicidade autêntica dentro de você, baseado na sua clareza, no seu propósito, nessa celebração dos pequenos hábitos, você vai se tornando uma pessoa realmente mais positiva, mais feliz e consegue impactar vidas aí no seu time. A sua jornada de liderança começa agora. Então, pratique diariamente as ações que eu dei dicas aí para você. Conecte-se com esse PERMA que eu expliquei, veja onde que você está indo bem, onde que você está falhando. Escolha um modelo, eu falei aqui de alguns líderes, né? Eu falei da Gláucia, do Lausana, do Barack Obama. Então, escolha alguns líderes para você modelar. Ou seja, o que que eles fazem para ser felizes que eu poderia fazer também? Ah, é um exercício físico, é uma meditação, é uma reunião com o time, é estar sempre conectado em grandes desafios. O que que eles fazem ali no dia a dia? E lembre-se, a felicidade, ela não é um destino. Você não vai ser feliz só quando você fizer aquela viagem, só quando você comprar aquela casa, só quando você tiver dinheiro. Ela é uma jornada onde você precisa valorizar os pequenos passos, as pequenas conquistas e o impacto coletivo que você gera no outro. Então, cada escolha que você faz diariamente para cultivar essa clareza mental, essa conexão com o seu propósito, vai melhorar a sua felicidade e a sua liderança. O mundo ele está precisando, gente, de líderes mais felizes. Então, ao invés de exigir do seu líder que seja essa pessoa, seja você. Comece hoje essa mudança que você quer ver no mundo. Meu nome é Raquel Paiva, sou fundadora da High Talent Gang, uma consultoria de RH estratégico. Também sou mentora de líderes e de carreira. E queria muito pedir para você, se você gostou do podcast, compartilhe, leve essa mensagem para mais pessoas, mais líderes. Deixa aqui também o seu comentário, coloca ali a estrelinha, avalia, coloca o sininho para escutar amanhã, porque amanhã, sábado, a gente volta com mais um tema aqui para você continuar essa jornada de 21 dias de autoconhecimento. Muito obrigada, um beijo grande e até amanhã, gente.